Tântrica, estamos aqui em mais um Pílulas by Tantra especial, gravado diretamente aqui de Lisboa. E hoje vamos trazer um outro tema também bastante especial, que é o papel da massagem tântrica na vida de mulheres, no autoconhecimento das mulheres. E continuo aqui com a minha grande amiga e parceira de missão, Amanda Garcia. Dá um olá lá pro pessoal, Olá, mais pessoal. uma vez. Ótimo estar aqui de novo, né? Sempre bom falar com o Felipe e falar com vocês. Espero que eu tenha conhecimento para partilhar com vocês. Com certeza, né? Mas antes de começar essa conversa, gente, como sempre, segue-nos nas redes sociais para que vocês recebam mais conteúdos como esse, interaja mais conosco também, fica mais pertinho da gente e, inclusive, deixa comentários, fala comigo aqui, eu quero conversar com vocês, que esse espaço seja um espaço de comunidade. Lembrando também que vocês podem auxiliar o nosso canal Prazer TV através do MBWay, que está aqui na tela, e também através do Pix para quem está no Brasil. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso tema especial de hoje. Amanda, você, como uma Shakti, como você diria que a massagem tântrica auxilia no autoconhecimento de mulheres? Então, Felipe, vamos lá. Falando do meu processo pessoal inicialmente, a gente sabe que no Tantra a gente precisa primeiro passar pelo processo para que a gente possa também conduzir as nossas pacientes, interagentes, clientes, enfim, no processo delas, né? Então, para mim, a massagem ela me trouxe um grande benefício que foi a minha corporificação. Foi eu voltar a perceber o meu corpo, eu entender que eu estava adormecida, né, que eu estava condicionada a práticas de estímulo que eram até violentas comigo mesma, Sim. né? Baseadas em tudo menos em mim. Em tudo menos aquilo que eu sentia, aquilo que o meu corpo me pedia para... Qual é a configuração de prazer do meu corpo? O que é que me faz sentir prazer? Então, era tudo menos eu, né? Então, eu não sabia quão orgástica eu era antes da massagem tântrica. Para mim, foi um processo de muito despertar, né? Também foi um espelho para a minha própria ansiedade. Eu acredito que isso acontece com muitas mulheres, né? Então, a gente tem aí um adormecimento que é muito causado também pelas referências da pornografia, Claro. né? Muito causado pelo condicionamento que a mulher sofre de agradar todo mundo menos a ela mesma, de ser uma figura sexual atraente para os outros menos para ela mesma. Então, ela não conhece o próprio corpo. Hoje em dia, obviamente, a gente já tem um movimento que vai totalmente contra isso, Sim. né? A gente tem essa revolução sexual acontecendo, o aumento do uso de vibradores e brinquedos sexuais que possibilitam, né? Que abrem esse espaço para que a mulher possa se explorar num ambiente íntimo, pessoal, sozinha e tudo mais, não depender de um parceiro para isso, né? Isso incentiva, né? Não que a masturbação não acontecesse antes, a autoexploração não acontecesse antes, sem brinquedos. Mas é isso. E eu acredito que a massagem tântrica, né, para mulheres, ela revela muito da nossa mente, revela muito de como a gente está se relacionando, né? Coloca a gente em contato com as nossas emoções, com os nossos medos, né? E, de fato, dá medo, né? Dá medo sentir tanto prazer quando a gente não está acostumada, quando a gente se depara com esse abismo de, bem, o meu corpo está me levando para um lugar que eu nunca cheguei antes, né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Será que eu mereço? E aí a gente entra nas crenças limitantes que muitas vezes acontecem, os condicionamentos do moralismo cristão, enfim, religiosos no geral, né? Os condicionamentos religiosos que reprimem, né? A sexualidade, prazer. Então, aí a gente entra nos medos, a gente entra em toda a repressão social que a mulher passa, né? Que não pode se tocar, que não pode sentir prazer, que não pode extravasar, que não pode se expressar através do som. Que não pode se mover de uma forma livre, sem ser objetificada, sem ser sexualizada. Então, existe
um padrão de enrijecimento no corpo da mulher quando ela vem para fazer a massagem tântrica, que a gente vai dissolvendo com carinho, com acolhimento, com muita conversa também, né? A gente sempre tem que ter essa parte da conversa inicial para que a gente possa entender, mapear antes de começar. E talvez seja necessário também fazer intervenções até no meio da própria massagem, né? Isso é uma coisa muito interessante de falar também, porque a gente acha que é simplesmente chegar na massagem e receber a massagem e ela vai ficar ali parada, quieta. Não é bem assim. Num papel passivo, exatamente. Não, a gente está co-criando aquela sessão juntas, né? Inclusive, eu quero até agradecer a minha professora Paula Fernanda. Estou fazendo o curso de TSH com ela. Boa! E está sendo incrível. Muito obrigada por todo o conhecimento e comprometimento. E tem esse ponto muito importante, muito fundamental, de trazer a mulher para o protagonismo do próprio corpo, do próprio processo. Então, verbalizar é importante. A gente sabe que tem uma conexão, né, do chakra laríngeo com a nossa ioni. Sim, totalmente. Né? Então, quando a gente verbaliza, a gente reconhece. É isso, né? E eu, hoje em dia, já não atendo mais mulheres, salvo algumas exceções. Direcionei meu trabalho para os homens homoafetivos. Mas uma das questões muito centrais, quando eu atendia mulheres, era justamente a questão do som. Existia muita dificuldade em expressar o som original. Ou seja, a mulher, ela tá sentindo, mas ou ela busca aquele gemido muito parecido com o da pornografia, porque, claro, obviamente se vende isso como sensual, como erótico, quando, na verdade, ao meu ver, o som sensual e erótico é o som original. O prazer, ele não é programado. A gente não consegue controlar realmente quando a gente está em prazer, quando a gente desconecta, entra naquele estado de flow. O som vem, e muitas vezes é um som animal. Né? E muitas vezes é difícil chegar, principalmente com as mulheres, nesse som mais animal, nesse som original dela. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é um processo de reconstrução Concordo. dessa autenticidade. Então, sim, eu procuro conduzir sempre de uma forma que ela vá se sentindo confortável para se abrir a isso. Né? Então, assim, vamos começar com um som que é mais suave, que é mais sutil, que vem ali de dentro, que você consegue sentir vibrando dentro de você. Para que ela consiga sentir o corpo dela vibrar e aquilo seja natural. Não vem só daqui, vem daqui de baixo. Então, ok, vamos respirar junto? Então, respira bem profundo e o som da expiração vai sair, a tua expiração vai sair com esse som que você vai ouvir. Não é para que eu ouça, é para que você ouça e que faça sentido para você. E esse próprio processo que faz parte também é muito do nosso processo com o Tantra, né? Que é o aprendizado através do sentir, o aprendizado através da própria experiência. Então, ok, eu vou ouvindo aquilo dentro de mim, do mesmo jeito que quando a gente verbaliza, a gente se escuta e a gente consegue analisar aquilo melhor, a gente consegue estruturar melhor, né? Esse som também vem mais ou menos por aí. Então, vou respirar. Inspiração do apaixonado, que delícia. Exatamente. E esse... ele vai vindo de um lugar de tanta sutileza. E ele vai crescendo naturalmente. É como se a gente fosse convidando ela a sair daquele lugar onde ela foi silenciada. Sim. Né? E é um desafio muito grande, porque muitas vezes, inicialmente, eu vejo que as pessoas resistem em expressar som, porque a gente vai muito pro racional. E vejo eu que também a terapia tântrica, a massagem tântrica terapêutica para mulheres, auxilia muito nesse processo de tirar a mulher desse racional e colocar no sentido. Afinal, a mulher é um ser orgástico. Com certeza, com certeza. A gente sabe que nós somos, né, a figura da deusa. A gente está conectada com a natureza. E como é que você vai controlar a natureza? Né? Você não controla a natureza, assim como você não controla os seus desejos, que também são coisas que vêm super do instinto, super da nossa natureza. A gente direciona. A gente pega essa força e a gente direciona. Então, a gente precisa entender que essa força da natureza que existe dentro das mulheres, ela precisa de movimento, ela precisa desse fluxo, ela não pode ser enjaulada, ela não pode ser contida e colocada num lugar de inadequação ou de conveniência, né? Correto. Então, acredito que ser mulher, né, e se movimentar com essa energia que a gente desperta na terapia,
né? Essa energia de poder, de força da mulher selvagem, inclusive, né? Mas também da mulher selvagem que é várias, Sim, né? existem muitas facetas da deusa. Exatamente, né? Então ela vai reconhecer a menina, ela vai reconhecer a mulher adulta, a mulher adulta ativa, Sim. e vai reconhecer a mulher madura também, né? A sábia. E integrar isso dentro dela, entender que ela pode ser tudo isso, entender que ela pode brincar também com o próprio prazer, né? Que aquela menina que foi reprimida na infância, ela pode, hoje, ter esse lugar de fala, de liberdade. Ela pode vivenciar coisas que ela foi silenciada e que ela foi proibida, né? De vivenciar, de Sim. explorar o próprio corpo, de ser ela mesma, de falar o que ela pensa, de saber o que ela gosta, o que ela não gosta, de colocar limites também, né? Então, acho que o papel do Tantra na vida da mulher no caso, falando da massagem Sim. tântrica, né? É um processo que realmente abre de uma forma que não tem como voltar atrás, assim. Eu acho que é muito bonito ver esse processo. É muito bonito, é muito rico, é muito nutritivo. Eu sempre me emociono muito, sabe? Porque é bonito ver uma mulher recuperando a autonomia, Sim. né? Recuperando a independência, se questionando sobre coisas que deveriam ser supernaturais para ela, mas que, na verdade, ela tá tão preocupada com outras coisas, com sobrevivência, né? Ela tá tão imersa ali no cotidiano, que coloca ela num lugar, né, totalmente reprimido, totalmente engessado, totalmente duro, onde ela tem que fazer muitas, muitas e muitas coisas ao mesmo tempo, né? É trabalho, é filho, é a vida pessoal, que muitas vezes ela nem tem tempo para essa vida pessoal, e os relacionamentos que estão cada vez mais frustrantes para a mulher hétero, falando nesse recorte, né? E muitas vezes o prazer fica difícil de ser alcançado. Então, é muito importante para a gente entender que o nosso corpo é um templo que a gente pode sempre acessar e buscar esse prazer, né? Com certeza. E com a massagem tântrica é como se a gente abrisse esse portal. Ritual de autorização. Exatamente. Diria. É. Né? E isso é lindo mesmo, né? Os processos terapêuticos com mulheres, eu sinto que curam muito essa ancestralidade, né? Das mulheres que não... ancestrais dessas mulheres que não puderam se expressar, que não puderam sentir. Então, é um processo de cura muito profundo, principalmente nessa sociedade tão misógina que, infelizmente, ainda no século XXI, nós vivemos. Uma outra questão importante que eu gostaria de perguntar para você, na verdade, porque eu sei que você tem experiência de atendimento, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Sim. Você sente que as couraças emocionais e musculares dessas mulheres aqui em Portugal são diferentes das couraças emocionais dessas mulheres aqui do Brasil, por exemplo? Eu sinto que aqui existe um enrijecimento. Isso é a minha experiência, tá? Não vou aqui generalizar que toda mulher portuguesa Sim. é desse jeito, né? Eu conheço mulheres que são muito livres com seus corpos também, mas eu sinto que aqui existe um enrijecimento muito grande da fala e da espontaneidade, né? A gente vê que são mulheres que têm muito receio de se colocarem, de expressarem seu desejo sexual, de expressarem suas reais vontades, que ficam muito ali no campo da performance, né? E que têm medo de serem mal interpretadas, justamente por quê? Por causa da violência social que se sofre, né? Existe esse condicionamento ainda de vou ser muito fácil e depois eu não vou ser levada a sério. E para que eu seja levada a sério, eu preciso ser rígida. Eu não posso entregar tudo. Eu tenho que ser muito contida, né? Então, assim, muitas vezes a mulher ela até quer determinadas coisas, ela até quer expressar determinadas coisas, mas ela já está tão condicionada a estar nesse lugar da mulher que é fácil, da mulher que é objetificada, né? Que ela não consegue se mover, ela não consegue fazer aquilo que ela gosta, ela não consegue se comunicar, ela não consegue se relacionar e se conectar sexualmente ou emocionalmente, né, nesse campo. Existe muito ainda esse condicionamento da relação, por exemplo, o namoro, né, esse tipo de caixa social, né, de status social que é tido. Então, existe essa dinâmica,
né? De não vou dar aquilo que eu não posso. Pronto, a pessoa não tem uma liberdade de vivenciar a sua sexualidade com abertura. Eu sinto que esse enrijecimento da mulher portuguesa, ele precisa ser olhado com bastante carinho, com bastante cuidado. Sim. Existe muito uma questão da competitividade também entre mulheres, né? A gente sente muito isso. Eu acho que isso é alimentado por uma profunda falta de autoconhecimento, uma profunda falta de estar em si, de se reconhecer, de ser genuína consigo e de admitir os seus próprios desejos, de admitir aquilo que ela gosta, aquilo que ela está afim, de colocar limite na hora que ela quer. Óbvio que isso é muito importante, colocar limite, né? Mas a gente precisa também não... precisa se questionar, né? Eu estou fazendo isso porque eu estou sujeita a uma norma social ou eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu gosto. É isso. Então, quando não existe essa percepção, a mulher ela vai ser sempre escrava e ela vai deixar de ser espontânea. Ela vai deixar de reconhecer aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer. Então, eu acredito que a terapia tântrica, ela traz um empoderamento, né, do orgasmo, obviamente. Porque, obviamente, que esse enrijecimento ele é uma barreira no caminho para o prazer. Com certeza. E não dizendo que o orgasmo é o centro do prazer, tá? Existe, eu digo assim, o processo orgástico. Uma mulher orgástica é aquela que é solta com seu corpo, que é livre com as suas vontades, que sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, é disso que a gente está falando, não é só do ápice ali do clímax, né? O ápice pode até, inclusive, não acontecer. Sim. Né? Então, dentro do que é um processo de massagem tântrica. Mas é isso, sabe? A potência que nós temos em relação a esse processo terapêutico na vida das mulheres é muito interessante. Realmente muda vidas e realmente traz uma nova interpretação sobre as emoções e sobre o próprio corpo. Porque tudo se conecta. É isso, né, Amanda? Mais uma vez tivemos aqui um papo delicioso no Pílulas by Tantra. Quero agradecer você pela tua presença. Eu fico muito grata também. Obrigada. Com certeza, com certeza. E vamos dar um tchau para aquela tela aí pro pessoal. Tchauzinho, tchau, pessoal. Obrigado. Pílulas by Tantra.